Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos a exortação apostólica de Lexité. Isso, do Papa Leão XIV. Um documento bem interessante, né? Que toca fundo na relação da igreja com os pobres. Exato. E ele dá seguimento a um caminho que o Papa Francisco já vinha, trilhando de forma muito forte. Com certeza. Nossa fonte principal vai ser o próprio texto, a de Lexité. A ideia aqui é tentar desvendar essa mensagem central, né? Essa ligação forte entre a fé cristã e a questão da pobreza. E buscar as raízes disso, entender de onde vem e por que continua tão relevante hoje em dia. Pois é. Bom, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá? Olha, para começar, o título já é muito significativo. De Lexité, que significa Eu te amei. Uhum. Isso vem lá do Apocalipse, né? Uma mensagem de Deus para uma comunidade cristã que talvez fosse pequena, se sentindo meio esquecida, talvez fraca. É uma escolha poderosa para começar. E já conecta, como você disse, com o Cântico de Maria, em Lucas. Aquela ideia de Deus exaltando os humildes, né? Invertendo as lógicas do mundo. Totalmente. Uma inversão de valores que está na base de tudo, parece. Sem dúvida. E a ligação com a encíclica de Lexo Digix, do Papa Francisco, é super clara, está explícita no texto. O ponto-chave é Jesus se identificando mesmo com os últimos, os marginalizados. Não é só uma simpatia, é uma identificação. Exatamente. Não é um amor distante, é reconhecer a dignidade deles, né? Especialmente nos mais frágeis, nos que sofrem mais. Tem uma frase logo no começo que é bem forte, diz que contemplar esse amor de Cristo nos dá força para participar na obra de libertação. Ou seja, a contemplação não é para fugir da realidade. Não, pelo contrário. É o que te impulsiona para a ação, é motor. E o Papa Leão XIV assume essa herança, né? Ele reforça que reconhecer Cristo nos pobres revela, e aqui eu cito, próprio coração de Cristo. Quer dizer, não é uma coisa secundária na fé. Não é um apêndice, né? É central. Faz todo sentido. Lembrei agora daquela passagem, sabe? Da mulher que derrama aquele perfume caríssimo em Jesus. Ah, sim, a unção em Betânia. Isso, e os discípulos ficam indignados, falando de desperdício. Mas Jesus, ele defende o gesto dela. Ele vê ali um ato de amor genuíno no meio daquele contexto de sofrimento iminente dele. Um reconhecimento da dignidade naquele momento, né? Exato, e é nesse contexto que ele diz a famosa frase: pobres, sempre os tereis convosco. E essa frase que às vezes, né, a gente ouve interpretada como uma espécie de resignação, sempre vai ter pobre mesmo, ela ganha uma outra luz, uma outra profundidade quando a gente conecta com outras promessas de Jesus. Quais promessas? Tipo, estarei sempre convosco, lá no final de Mateus. E a outra do julgamento final, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Puxa, conectando tudo assim. Pois é, o que a exortação sugere, e eu acho isso fascinante, é que o encontro com o pobre não é só, digamos, um ato de caridade, de assistência. É mais, é um lugar de revelação. Revelação. Como assim? É um jeito fundamental de encontrar o próprio Senhor. Muda tudo, né? Não é só você ajudando alguém. É você sendo encontrado por Deus ali naquele encontro. Nossa, isso é muito forte. E a história da igreja parece que confirma isso, né? O próprio Papa Francisco escolhendo o nome dele. Exato. Inspirado naquele pedido feito a ele. Não te esqueças dos pobres. Mas isso vem de muito antes, claro. Sim, o documento lembra de São Paulo, que logo no começo foi recomendado a lembrar dos pobres. E São Francisco de Assis, claro, o abraço no leproso. Que foi um divisor de águas na vida dele, né? Ver Cristo ali no mais rejeitado. O impacto do Francisco de Assis, o texto chama de um verdadeiro renascimento evangélico. Ele não só ajudou os pobres, ele passou a viver como eles. Isso mudou a história da igreja. E essa inspiração volta, né? Volta forte. Séculos depois, o Concílio Vaticano II retoma isso, olhando para o exemplo do bom samaritano. A ideia é que a opção preferencial pelos pobres não é só uma ação social externa à igreja. Ela renova a própria igreja por dentro. E o capítulo 3 da exortação, que faz esse percurso histórico, traz uns exemplos muito impactantes. São Lourenço, diácono lá em Roma. Essa história é incrível. Quando o imperador exigiu os tesouros da igreja, o que ele fez?
Ele reuniu os pobres, os doentes, os marginalizados e apresentou eles dizendo: estes são os nossos tesouros. Que coragem, hein? E que visão teológica profunda por trás disso. Não era ouro, não eram prédios. Eram as pessoas. E outros padres da igreja, como São João Crisóstomo, ele não tinha papas na língua, né? Não mesmo? Era incrivelmente direto. Ele questionava essa lógica de gastar fortunas para enfeitar as igrejas com ouro, com vasos preciosos, enquanto o Cristo, na pessoa dos pobres, estavam morrendo de fome lá fora. Tem uma citação dele que é muito forte sobre isso. Sim. Algo como: de que serviria adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? E ele vai além, chega a dizer que não dar aos pobres o que lhes pertence é roubá-los. Roubá-los. Não é visto como um ato de generosidade extra, opcional. De jeito nenhum. É uma questão de justiça básica, de devolver o que já é deles por direito segundo essa visão. Isso bate muito com o que Santo Agostinho também dizia, né? Ele foi influenciado por Santo Ambrósio. Sim, Ambrósio dizia algo parecido. Não é de tua propriedade aquilo que dás ao pobre, pertence a ele. E Agostinho aprofunda isso, ele vê no pobre uma presença quase sacramental do Senhor. E na caridade, um caminho de purificação para quem pratica. Então tem um fio condutor muito claro nessa tradição toda. Claríssimo, o cuidado com os pobres nunca foi visto só como assistencialismo, sabe? Era entendido como parte essencial da fé, uma questão de justiça que brota do próprio evangelho. A teologia dos padres da igreja era muito pé no chão nesse sentido, muito prática. Apontava para uma igreja com os pobres e para os pobres. E aí, saindo um pouco dessa história e olhando para a realidade que a exortação descreve hoje, o texto fala do clamor dos pobres. Um clamor que, segundo a Bíblia, Deus ouve. Como ouviu o clamor do povo no Egito. E o texto cita Deuteronômio para dizer que a indiferença a esse clamor nos afasta do coração de Deus. É sério. Muito sério. E o documento faz questão de dizer que a pobreza hoje tem, assim, muitas faces. Não é só falta de dinheiro, de bens materiais. Quais outras faces? É também marginalização social, isolamento, é pobreza moral ou espiritual, falta de sentido, pobreza cultural, falta de acesso à educação, à informação e, claro, a falta de direitos básicos, falta de liberdade. É um quadro bem complexo. O texto reconhece que tem esforços globais, né? Metas da ONU e tal. Sim, reconhece, mas constata que ainda é insuficiente, né? E pior, que surgem novas formas de pobreza, às vezes mais sutis, mais escondidas, mesmo em meio à abundância de alguns. E aí entra a crítica à cultura que descarta. Essa indiferença que parece que vai se normalizando, né? A gente vê o sofrimento alheio e passa batido. Exato. A desigualdade que cresce, as elites que às vezes parecem viver em bolhas desconectadas da realidade da maioria. O texto menciona coisas concretas, a falta de comida, de água potável, a desnutrição que ainda mata tanta gente, a pobreza que persiste mesmo em países considerados ricos. E dá um destaque específico para as mulheres, né? Sim, fala que as mulheres em situação de pobreza são duplamente pobres porque muitas vezes sofrem situações de exclusão, de abuso, de violência e têm menos oportunidades ainda. É uma vulnerabilidade sobrecolocada. O documento também entra numa questão delicada, que são certas ideologias sobre a pobreza. Ele aborda isso de frente. Contesta, por exemplo, aquela ideia simplista de meritocracia, que no fundo acaba culpando o pobre pela sua própria situação. Como se fosse tudo uma questão de esforço individual, ignorando as barreiras estruturais. Ignorando o contexto, né? Totalmente. O texto diz que a pobreza precisa ser analisada e compreendida no contexto das possibilidades reais do momento histórico concreto. Não dá para universalizar. E rejeita a noção de que, para a grande maioria, ser pobre é uma escolha. Isso é simplesmente falso para quase todo mundo nessa situação. E faz um alerta aos cristãos também. Faz. Um alerta bem direto para não absorverem essa mentalidade mundana, sabe? Que às vezes despreza a caridade, acha que é inútil ou que atrapalha sei lá o quê. É um chamado ao resistir a essa cultura da indiferença e do individualismo. É uma questão importante mesmo. Como nadar contra essa corrente? Com certeza. E diante dessa realidade tão complexa,
A história da igreja, que a gente já mencionou, oferece um leque enorme de respostas, de exemplos concretos de cuidado. O texto volta a eles no capítulo 3. Sim, é impressionante a variedade. Por exemplo, o cuidado com os enfermos, ordens hospitalares inteiras dedicadas a isso. São João de Deus, São Camilo de Leles, que pediam um afeto materno no cuidado. E tantas congregações femininas, né? As Filhas da Caridade e tantas outras que se dedicaram e se dedicam a cuidar com ternura, a aliviar o sofrimento, reconhecendo ali, como diz o texto, a carne sofredora de Cristo. É um toque de humanidade essencial. E a vida monástica? Outro exemplo incrível, os mosteiros medievais, por exemplo, não eram só lugares de oração isolados, eram centros de hospitalidade radical. São Bento dizia que no hóspede, no peregrino, é Cristo quem é recebido. Então eram centros de acolhida. E muito mais. Eram refúgios, centros de trabalho, lugares onde se preservou cultura, onde se desenvolveu agricultura, onde se incluíam pessoas. Tinha uma função social importantíssima. E a questão da libertação dos cativos? Isso parece coisa do passado, mas... Mas não é. O documento lembra das ordens como os trinitários e os mercedários, que na Idade Média se dedicavam a resgatar cristãos escravizados por piratas ou em outras terras. E eles iam ao extremo, chegavam a oferecer a própria vida em troca pela liberdade de um cativo. Nossa. E o texto conecta isso diretamente às formas modernas de escravidão. Tráfico de pessoas, trabalho escravo. Infelizmente, é um problema atualíssimo. A inspiração continua válida. E as ordens mendicantes? Franciscanos, dominicanos? Esses trouxeram uma outra revolução. A pobreza radical deles, vivida não só para os pobres, mas com os pobres, no meio deles, era um sinal profético muito forte naquela época. São Francisco, Santa Clara, São Domingos, eles viveram essa radicalidade evangélica. E a educação? Como ferramenta de libertação? Fundamental. O documento destaca figuras como São José de Calazans, que criou a primeira escola pública e gratuita na Europa, lá no século XVII, para crianças pobres. Que pioneirismo. Total. E depois São João Batista de La Salle, São Marcelino Champagnata, Dom Bosco, aqui mais perto de nós, o Beato Antônio Rosmini. Todos eles entenderam que o saber liberta, que a educação é um caminho essencial para a dignidade e para o futuro, especialmente dos mais pobres. E o texto também menciona a importância da educação feminina, que foi outra luta. É uma herança imensa mesmo. O acompanhamento dos migrantes também é mencionado. Sim, com precedentes bíblicos claros, né? A Sagrada Família fugindo para o Egito e figuras como São Scalabrini e Santa Francisca Xavier Cabrini, que se dedicaram aos migrantes italianos no século XIX e XX. E a resposta atual da Igreja resumida naqueles 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. É um desafio constante. Sem dúvida. E o capítulo histórico culmina falando daqueles que foram ao lado dos últimos, dos mais abandonados de todos. Como Santa Teresa de Calcutá. Exato. Que dizia que eles não necessitam da nossa pena, do nosso olhar de cima para baixo, mas do nosso amor compreensivo, de reconhecer a dignidade deles. E Santa Dulce dos Pobres aqui no Brasil, o Anjo Bom da Bahia. A chave em todos esses exemplos é descobrir Cristo neles, vê-los com os olhos da fé. Mas exortação não para aí, né? Não fica só nos exemplos do passado ou nos atos individuais. Ela avança para pensar nas estruturas sociais. Exato. É um passo importante. O texto menciona os movimentos populares. Que são essas iniciativas, muitas vezes de leigos, né? Que lutam não só para aliviar a pobreza, mas para mudar as causas estruturais que a geram. Isso, e o documento reconhece que esses movimentos às vezes são vistos com suspeita, até dentro da igreja, mas valoriza a ação deles. Diz que a solidariedade que eles praticam é uma forma de fazer história e faz um chamado para que as instituições, inclusive a igreja, os escutem mais. E é nesse contexto que entra a doutrina social da igreja, né? Perfeitamente. O documento faz um resumo dessa trajetória que já tem aí uns 150 anos, desde a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII,
sobre a questão operária lá no final do século XIX. Que foi um marco. Um marco fundamental. E daí passa pelo Concílio Vaticano II, que foi outro momento chave, o Papa João XXIII falando da Igreja dos Pobres, a intervenção forte do cardeal Lercaro sobre o mistério de Cristo presente nos pobres e a Constituição Gaudium et Spes, que fala da alegria e da esperança, mas também das angústias do mundo atual. E o que a Gaudium et Spes diz sobre os bens? Reafirma com força o princípio do destino universal dos bens, a ideia de que Deus destinou a terra e tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e povos. E, consequentemente, a função social da propriedade privada. Ela não é um direito absoluto. Uma ideia que não é nova, mas que o concílio trouxe para a linha de frente de novo. Exatamente. E os papas seguintes continuaram nessa linha. Paulo VI, que se tornou um grande defensor dos povos pobres, o advogado deles. João Paulo II, que falou da opção pelos pobres como uma forma especial de primado na prática da caridade cristã. Primado na caridade. Isso. E ele conectou muito a parábola do rico e Lázaro com as desigualdades globais. Falou da importância do trabalho digno na encíclica Laborem Exercens. Depois Bento XVI com a Caritas in Veritate, falando sobre o bem comum, sobre as causas institucionais da fome, não só as emergenciais. E o Papa Francisco, claro. Sim, o Papa Francisco bebe muito dessa fonte, mas também traz a riqueza da experiência da Igreja na América Latina. As conferências de Medellín, Puebla, Aparecida, que foram muito marcantes na reflexão sobre fé e justiça social no nosso continente. E a partir daí, o documento entra num conceito bem forte: as estruturas de pecado. É um conceito-chave que vem dessa tradição latino-americana, especialmente de Medellín e Puebla. A ideia é que o pecado não é só individual. Existem sistemas sociais, econômicos, políticos, culturais que são injustos na sua raiz e que perpetuam o sofrimento e a exclusão. Então a injustiça é um pecado social? Exatamente. E por isso não basta só converter os corações individuais, embora isso seja essencial. É preciso também transformar essas estruturas. O documento denuncia o que o Papa Francisco chama de economia que mata. A autonomia absoluta dada aos mercados, a especulação financeira que trata o dinheiro como um fim em si mesmo. Fala também de uma alienação social. Sim, que é essa normalização da indiferença, né? Ver a miséria e achar que é normal, que sempre foi assim. Uma citação bem direta diz que a falta de equidade, a desigualdade, é a raiz dos males sociais. É um chamado para a gente olhar para as causas profundas, não só para os sintomas, e para mudar mentalidades e políticas. E o texto conecta a pureza da fé com esse serviço aos pobres. Totalmente. Diz que uma fé autêntica leva a um serviço eficaz e vice-versa. Que o contato real com a pobreza purifica a fé, tira ela de abstrações. Nesse contexto todo, tem uma ideia que vem muito forte do documento de Aparecida, da Conferência dos Bispos Latino-Americanos, e que a exortação retoma com força. Qual ideia? A de que os pobres não são apenas objetos da nossa caridade, destinatários passivos da nossa ajuda. Eles são sujeitos. Ah, sim. Isso é fundamental. Sujeitos da sua própria história, com sua cultura, sua fé, sua capacidade de resistência, de organização. O texto diz que dia a dia os pobres se fazem sujeitos da evangelização. Eles evangelizam. Sim, eles têm muito a nos ensinar. Mas para perceber isso, para realmente valorizar o que eles têm a oferecer e caminhar junto, não dá para ficar de longe. É preciso proximidade. O texto fala em atenção amiga. Não só dar uma cesta básica e ir embora. Exatamente. É preciso criar laços, ouvir, aprender. O documento diz uma coisa linda. O amor autêntico é sempre contemplativo. Ou seja, ele é capaz de parar, olhar para o outro e ver a dignidade, os valores, a beleza que existe ali, mesmo na dificuldade. Reconhece quem já vive no meio dos pobres, partilhando a vida. Então, o que tudo isso significa na prática? Para onde isso aponta? Acho que aqui vem a ideia talvez mais desafiadora de todo o documento. Que é? A necessidade de nós que talvez tenhamos mais recursos, mais estudo, ou simplesmente uma vida mais confortável,
a necessidade de nos deixarmos evangelizar pelos pobres. É uma inversão radical, né? Geralmente a gente pensa o contrário, mas a exortação sugere que os pobres possuem uma misteriosa sabedoria. Misteriosa sabedoria. Sim, uma sabedoria que muitas vezes nasce da própria precariedade, da dificuldade, da necessidade de confiar em Deus quando tudo mais falha, da solidariedade vivida na prática, da ajuda mútua que é essencial para sobreviver. E o que essa sabedoria pode nos ensinar? Pode questionar o nosso orgulho, o nosso consumismo, a nossa ilusão de autossuficiência. A experiência deles pode nos corrigir, nos mostrar o que realmente importa na vida. Eles podem nos ensinar sobre resiliência, sobre fé, sobre comunidade, de um jeito que a gente talvez tenha esquecido. É uma perspectiva muito humilde, né? Que a gente precisa ter. Exatamente. Requer humildade para reconhecer que não temos todas as respostas e que temos muito a aprender com quem a sociedade costuma descartar. Bom, então chegando já mais para o final da nossa conversa e do documento, a mensagem central parece ser bem clara, né? Parece que sim. O cuidado com os pobres não é uma opção, não é um setor da igreja, um departamento. É parte do DNA da fé cristã. Está na identidade da igreja desde o começo. O texto chega a dizer que eles são questão familiar. Questão familiar, gostei disso. Como se fossem da casa mesmo. Exato. E aí, para reforçar o chamado à ação, a parábola do bom samaritano volta com tudo. O modelo, né? O modelo por excelência, e a pergunta que a parábola provoca não é quem é o meu próximo, como o doutor da lei perguntou para Jesus. A pergunta implícita para cada um de nós é: com quem eu me identifico nessa história? Com o sacerdote ou levita que passaram ao largo, ou com o samaritano que parou e cuidou? É um desafio direto para a nossa tendência de desviar o olhar, de fingir que não viu. Totalmente. O texto fala dos analfabetos no acompanhar, na arte de cuidar. E o mandato de Jesus para o doutor da lei e para nós é inescapável. Vai e faz tu também o mesmo. E tem uma citação bonita de São Gregório Magno, Sim. que nos lembra que encontramos Lázaro, o pobre da parábola, à nossa porta todos os dias. Nas ruas, nas notícias, às vezes na nossa própria família ou vizinhança. São oportunidades de misericórdia que a gente não deveria desperdiçar. E que os pobres podem ser nossos mestres silenciosos. Mestres silenciosos, ensinando humildade, ensinando sobre a nossa própria fragilidade, sobre a nossa dependência de Deus e dos outros. Eles nos evangelizam ao revelar nossa própria pobreza interior. O núcleo teológico é reafirmado com muita força no final, né? Muita força. A ideia de que os pobres são a carne de Cristo, isso tira a questão do âmbito puramente sociológico ou político, embora tenha implicações nessas áreas, claro, é uma afirmação de fé profunda. E essa fé exige o quê? Exige escutar o clamor deles. O documento critica duramente aquela separação artificial que às vezes a gente faz. Isso é religião, aquilo é social. Critica a complacência, o achar que já estamos fazendo o suficiente. E critica até a falta de cuidado espiritual com os pobres. Sim. Critica quando a gente se preocupa só com o pão e esquece que eles também têm fome e sede de Deus, de dignidade, de sentido. E critica as desculpas mundanas que às vezes usamos para não nos envolvermos mais a fundo. E tem um ponto interessante, quase no finalzinho, que é uma defesa da esmola. É verdade. No mundo que valoriza tanto a autonomia, o trabalho, a autossuficiência, falar em esmola pode parecer meio antiquado, talvez. Pode soar assim. Mas o texto defende a esmola não como a solução ideal, claro. O ideal é a justiça, o trabalho digno para todos, mas a ver como um gesto humano necessário, um momento de encontro, de partilha imediata, de reconhecimento da dignidade do outro quando as soluções estruturais ainda não chegaram ou falham. Não substitui a luta por justiça, então. De forma alguma. Mas infunde piedades, compaixão, proximidade. O texto lembra os louvores bíblicos à esmola, cita São João Crisóstomo de novo. A esmola é a asa da oração. É um jeito concreto de tocar a carne sofredora de Cristo no irmão. E a conclusão do documento aponta para que tipo de amor? Aponta para um amor cristão que é, na sua essência, profético, que ousa fazer o inesperado, que rompe barreiras de preconceito, de indiferença. É um chamado final para uma igreja
E isso significa cada um de nós que não coloque limites ao amor, à compaixão, à solidariedade, especialmente para com os mais esquecidos, os mais deixados para trás. Bom, acho que deu para a gente ter uma visão bem ampla, né? Se fôssemos resumir essa nossa exploração da dilecetil, qual seria a mensagem central que fica? Olha, para mim, a mensagem mais forte é que o amor e o serviço aos pobres não são opcionais para quem se diz cristão. Não é um acessório, uma atividade extra. É algo intrínseco, está no coração da fé. E isso se baseia na própria identificação de Cristo com eles, né? Exatamente. E essa identificação se desdobra em séculos de história da igreja, como a gente viu. Desde os gestos mais simples de caridade pessoal, até a busca constante, ainda que com dificuldades e erros, por uma justiça mais estrutural. E o desafio que fica para nós hoje, qual seria? Acho que é um desafio multifacetado. Primeiro, e além da ajuda pontual, né? Olhar para as estruturas que causam a pobreza e se engajar na transformação delas. Segundo, reconhecer de verdade os pobres como protagonistas, como sujeitos e não como coitados. E talvez o mais difícil. Talvez o mais difícil. Ter a humildade de aprender com eles. De se deixar evangelizar pela experiência de vida e fé que eles carregam. É entender que existe uma conexão inseparável entre uma fé autêntica, a busca por justiça social e esse encontro pessoal que nos transforma. Para a gente fechar, então, queria deixar uma provocação para quem nos ouve refletir. Algo inspirado nesse final do documento. Manda lá. Pensando bem concretamente, como é que a gente pode hoje, talvez no nosso trabalho, no nosso bairro, com a nossa família, nos nossos relacionamentos, ou talvez através de um engajamento social mais organizado, como a gente pode fazer chegar essa mensagem fundamental, eu te amei, a alguém que hoje se sente invisível, esquecido, descartado pela sociedade? Uma boa pergunta. De que maneira essa compreensão dessa história tão profunda e longa de cuidado da igreja com os pobres, com todas as suas luzes, mas também com seus desafios e até contradições, como isso pode de fato mudar a nossa forma de ver o mundo e principalmente a nossa forma de agir nele? Fica aí a reflexão.